Mundo sem cristianismo. Estamos no texto onde estamos avaliando uma pesquisa científica, né, em cima de pesquisas que foram feitas na época, textos que foram escritos, situações que foram registradas. Então, nós estamos falando sobre o envolvimento do cristianismo, né, o apoio que o cristianismo deu a Hitler. Entendeu? A Hitler. Então, vamos ver aqui os pontos que a gente tem para hoje. Diz assim: esta atitude, isso nós vimos na vez passada, Hitler, não é? E os posicionamentos dele em relação às religiões. Essa atitude em relação à religião formal era de fato compartilhada por muitos alemães, apesar da manutenção dos ritos e costumes. A gente viu que estava tão forte a presença de Hitler nas religiões, e olhe lembrando, a maioria, esmagadora maioria, era católica, e mais ainda, quer dizer, a maioria mesmo era protestante, era luterana, né? Os católicos eram um número menor, e as demais religiões um número menor ainda. Então, a presença de Hitler é tão grande que nos casamentos, batismos e cultos, marcas, símbolos do nazismo já estavam presentes. Era necessário. O povo aceitava isso. Entendeu? O povo aceitava isso. Então, aquelas marcas, né, nazistas já faziam parte do culto das religiões. Então, essa atitude em relação à religião formal era, de fato, compartilhada por muitos alemães, apesar da manutenção dos ritos e costumes. Nos horrores da Primeira Guerra Mundial, os princípios cristãos pareciam não ter tido nenhum significado, uma vez que supostos irmãos da fé matavam-se mutuamente. Matavam-se. O apoio dos líderes religiosos ao nacionalismo em ambos os lados das batalhas pareceu a muitos uma evidência de sua hipocrisia. Além disso, a incapacidade das igrejas cristãs explicarem por que a religião do príncipe da paz, que é um termo bíblico que ocorre em Isaías 9,6, referindo-se, não é, dentro da concepção cristã, referindo-se a Jesus Cristo, conforme é entendido pelas igrejas cristãs, não teve essa declaração de príncipe da paz, não teve poder para evitar a catástrofe dos anos 1914 a 1918, né, na Primeira Guerra. Finalmente, destruiu as crenças cristãs no coração da geração que observou seus companheiros de fé morrerem tragicamente, na crença de que estavam defendendo a herança cristã do seu país. A gente não presta não, viu? A gente usa o nome de Jesus para ser e agir totalmente diferente do que Jesus ensinou. Olha como somos malignos, né? Como as pessoas são malignas. Assim, essa falta de clareza no posicionamento do relacionamento do partido com as religiões, o partido de Hitler, bem como sua proposta de um cristianismo positivo, que conforme Richard Steinman, né, tinha a proposta superficial de superar as diferenças confessionais e unir o povo alemão em uma única igreja, aliado ao vácuo espiritual em que muitos se encontravam, propiciaram um terreno fértil para as ideias nazistas.
Embora Hitler, embora Hitler não tenha pretendido ser um reformador religioso, de fato, era indiferente às questões teológicas. Ele ofereceu, além de uma explicação plausível às dificuldades da Alemanha pós-guerra, um possível caminho à retomada dos anteriores tempos de glória, e o fez numa linguagem emocional e semi-religiosa, com elementos atraentes para religiosos e não religiosos. Segundo suas próprias palavras, o nacional-socialismo se tornaria mais do que uma alternativa política. Seria uma forma de conversão a uma nova fé. Algumas ações do partido materializaram essa pretensão. Até elementos da mitologia teutônica passaram a estar presentes em certas celebrações, atraindo especialmente os mais jovens. Apareceram também sincretizadas em celebrações de festas religiosas comemoradas pelas igrejas cristãs. Nos sermões de Natal, por exemplo, eram enfatizadas as práticas dos antigos povos germânicos de se reunirem ao redor de uma árvore, cantarem e trocarem presentes para celebrar o retorno do sol depois das longas noites do inverno. Hitler era apontado como aquele que estava trazendo luz sobre a Alemanha, após o inverno no qual ele havia permanecido desde o fim da Primeira Guerra Mundial. A ele era atribuído o papel messiânico de proteger a Alemanha contra o ateísmo, comunismo e as práticas corruptas atribuídas aos judeus. Os dias dos santos incluíam a comemoração do aniversário do Führer. Havia, na Igreja Católica, havia já os dias dos santos, né? Para comemorações. E entre esses dias foi incluído o aniversário, o dia do aniversário de Hitler. Que tal? Além de que casamentos e batizados nazistas substituíam os correspondentes religiosos. Entre os documentos particulares de Himmler foram encontrados fotos de um batismo do filho de um oficial da SS, com uma descrição da cerimônia. A sala decorada com a bandeira nazista, bétulas e candelabros, ao centro um altar com a foto emoldurada de Hitler e uma cópia do Mein Kampf, o livro de Hitler. O cenário era complementado pela presença de 3 homens da SS, o que ficava ao centro portando uma bandeira. Isso cerimoniais, né, religiosos. Uma cerimônia fúnebre nazista também foi idealizada, o que causou não poucos conflitos quando jovens membros faleciam, especialmente em cidades menores e mais conservadoras. Entre os pais, o clero e os oficiais da SS, quanto a quem determinaria como seria celebrada a cerimônia. Sob o comando de Himmler, a SS concebeu também sua nova forma de casamento, onde estavam presentes runas,
uma tigela de fogo, símbolos do sol, tendo ao fundo a música de Richard Wagner, assim como os batismos e altares nazistas. Então, é a permissão religiosa, né, que tanto os evangélicos quanto os católicos davam para que todos esses memoriais, essas lembranças, esses símbolos nazistas fizessem parte da vida cristã deles. Compreende o que está acontecendo, que aconteceu lá? Muito bem. Então, este é o grande apoio que os cristãos, não só da Alemanha, tá bom? Outros países também. Os cristãos, principalmente os evangélicos, deram e dariam a Hitler em nome de Jesus. Muito bem.